Shalom, irmãos! E aí, como é que você está? Tudo na paz? Nós estamos caminhando bem, não é? Graças a Deus, estamos chegando aqui no capítulo 14 do primeiro livro das Crônicas. E é a segunda vez que a gente lê a história de Davi, para você ver como Deus realmente queria marcar a história através desse homem chamado Davi. Então ele usa o Espírito Santo, inspira lá no primeiro e no segundo livro de Samuel, e agora no livro das Crônicas também, contando a história de Davi. Vamos para esse texto hoje. Mas antes disso, vamos começar adorando a Deus? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.
mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção, conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção, conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor, a ti, meu Deus, meu Redentor. Que bênção, não é? Vamos orar, a gente ora e vai estudar a Bíblia. Lembra? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, tá bom? Ó Deus, bendito seja o teu nome, Deus. Nos faz lembrar sempre quem tu és, a tua grandeza, a tua beleza, tua autoridade, tua soberania, tua bondade, Deus. Nos faz deleitar, Senhor Deus, nos deleitarmos no Senhor. Tu és a nossa fonte de alegria, de inspiração, de serviço,
de poder, de autoridade. Tu és a fonte da vida, Deus. E queremos tanto, Pai, que por meio da Tua palavra, esse tempo sirva para alimentar o Teu povo, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. A gente vai lendo, vai conversando, tá bom? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, diz assim: Então Irão, o rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificarem a casa. O texto diz, versículo 2, reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Então, você vê o que Deus está fazendo. E Davi, pela misericórdia de Deus, está conseguindo reconhecer. Deus está promovendo Davi dentro daquele que era o plano soberano de Deus, de que Davi fosse rei. E agora Deus está estabelecendo e exaltando. E veja que coisa linda. Davi percebe que é Deus, que não é ele, não é sua administração, não é sua competência, é Deus. Deus está estabelecendo e exaltando ele. Olha que diferença faz quando a gente reconhece que é Deus quem está nos dando alguma coisa boa, nos promovendo, nos elogiando, nos exaltando. É tão bom quando a gente reconhece que não foi nosso esforço, nem a nossa dignidade, mas a bondade do Senhor sobre nós. Versículos 3 a 7, você vê a história que está acontecendo em Jerusalém. Diz, Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém. Teve Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Olha, bons nomes para sugestão, não é não? Acho que não, né? Alguns aqui até que pode ser, mas outros são meio estranhos, né? Pensou a gente aqui no nosso português, a gente chamando Elifelete, vem cá, é meio estranho, né? Nefeg, vem cá. Pois é, esses nomes aqui, eles têm um sentido, né? Cada um deles tem um sentido espiritual. Por exemplo, Samua significa renomado. Sobabe significa rebelde. Natã significa doador. Salomão significa cheio de paz ou paz. Você vai para Ibar significa Javé é contigo, Javé escolhe. Elisua significa meu Deus é uma riqueza. Depois Elpelete significa Deus é libertação. Nogá significa brilho. Que coisa interessante, né? Nefeg significa broto, renovo. Jafia significa brilhante. Elisama significa meu Deus me ouviu. Veja que coisa linda, né? Beeliada significa o Senhor sabe. E, por fim, Elifelete, que significa Deus é libertação. Então, veja, são nomes em hebraico que têm um sentido de alguma coisa que Davi estava vivendo, experimentando, e então ele coloca o nome dos filhos dentro dessa dinâmica das experiências dele. E você vê como Davi é um homem de Deus, porque cada um dos filhos tem alguma coisa a ver com Deus diretamente. Ele reconhece a mão de Deus em todas as coisas. Então, do versículo 8 até o versículo 17, já terminando o capítulo, nós vamos encontrar Davi indo para uma guerra, para uma batalha. Diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: eu subirei contra os filisteus, entregar-me-ás nas mãos? E aí Deus respondeu: sobe, porque eu os entreguei nas tuas mãos.
Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. E por isso chamaram o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma nova investida no vale. E de novo, Davi consultou a Deus. E este lhe respondeu: Não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. É muito interessante, irmãos, quando uma pessoa anda com Deus. A grande diferença na vida da pessoa é Deus. Não é ela, não é a pessoa em si, mas é Deus. Aí você vê como Davi tem um traço que eu vou chamar aqui de traço de intimidade. Habita no coração. Não é uma coisa estética, plástica, uma coisa para fora. É uma coisa interna. Lá dentro dele tem um negócio, um apego com Deus, um interesse por Deus, que qualquer que seja a situação, dando nome aos filhos, ou mesmo sendo exaltado, elogiado pelos outros, ou no tempo de batalha, no tempo que ele está sendo afrontado, no tempo que estão se levantando contra ele. O texto diz com todas as letras: quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido colocado como rei, eles resolveram se levantar contra Davi. Ou seja, num tempo muito bom de elogio, no tempo de bom que está havendo frutificação, mas também no tempo ruim, onde há a guerra, a gente querendo matar ou despojar ou tirar você de cena. Seja qual for a situação, o texto é muito claro. Davi vai até o Senhor. Tudo tem a ver com o Senhor. Nada tem a ver com ele, como se fosse uma questão pessoal, uma causa pessoal, mas é Deus. E aí esse texto conta dois eventos onde os filisteus vêm contra Davi. E nos dois, Davi simplesmente pergunta: Deus, eu devo ir? Eu devo fugir? O que o senhor quer que eu faça? E Deus diz: vai. E no primeiro ele vai em uma estratégia. Mas é muito interessante, porque o segundo, ele podia dizer: bom, da primeira vez foi assim, eu vou assim também, porque Deus falou. Mas ele diz: Deus, devo ir de novo? E depois Deus diz: vai, mas espera aí, vamos fazer diferente dessa vez, e dá estratégia. E aqui tem muitas lições, mas eu queria destacar, sobremodo, uma lição. Que quando a gente anda com Deus, a gente se sujeita a estratégias e planos de Deus. Tem uma hora que Deus quer honrar a gente, colocar a gente numa posição alta. Tem outra hora que Deus quer fazer a gente frutífero. É um tempo de a gente ter mais coisas e fazer mais coisas. Tem outra hora que é uma hora de batalha, uma hora de afronta, uma hora de humilhação, uma hora de prejuízo. Seja qual for a situação, a gente tem a possibilidade de reconhecer Deus em todos os caminhos, de buscar a Deus definições, estratégia, rumo. Esse negócio de como fazer, como conduzir a vida. Veja, irmãos, se fosse tão simples, eu acho que a gente deveria nascer com um manual. O que é que você acha? Né? Na hora que a mãe paria o menino, vinha junto um manual para poder saber como conduzir o menino. Mas não vem um manual. Sabe por quê? Porque a gente foi feito dentro de um projeto de Deus. Então, se a gente está querendo realmente viver plenamente, o manual só quem tem é Deus. A gente tem que ir para lá. Deus, como é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer? Qual a maneira certa? Essa espontaneidade de buscar a Deus em todas as situações, isso tem muito a ver com o quanto de amor, de carinho a gente tem por Deus. No Salmo 18, Davi diz: amo o Senhor.
amo o Senhor. É isso, não é não? No Salmo 15, Davi diz: quem habitará nas alturas, no monte do Senhor? Quem estará com ele? Veja, a preocupação desse homem qual é? Onde é que está o coração desse homem? Ele está com uma coisa só na cabeça. Rapaz, Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Que coisa linda, né? Para mim pelo menos, isso fala tanto ao meu coração. Eu preciso tanto disso, né? E você? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado por nos inspirar com essa palavra, nos motivar. O Senhor realmente é o Deus de todas as circunstâncias, sempre fiel, sempre bom, sempre justo. Que coisa, Senhor. Obrigado por isso, Pai. E aqui, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, a minha vida. Meu Deus, não deixa eu errar, não. Mostra as estratégias, mostra os rumos, mostra a hora da gente batalhar, a hora da gente ficar quieto. Mostra para nós, Senhor. Nos ajuda a reconhecer quais são os teus caminhos para nós, os teus planos para nós. E obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado porque o Senhor tem uma hora que nos exalta, outra hora nos faz frutíferos, outra hora o Senhor nos promove batalhas para a gente vencer, para a gente crescer. Obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome por tudo. Te peço bênção, Senhor Deus, sobre cada um do teu povo que participa desse momento de pastoreio. Estende tua mão de graça e abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus te abençoe e te fortaleça muitíssimo. Abração. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo.
todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.